Olá, nós estamos hoje no segundo episódio da série Boas Novas com Jesus. E hoje nós vamos refletir o livro de Mateus, o capítulo 1, os versículos de 18 a 25. Mas antes, se inscreva no nosso canal, deixe sua curtida, comenta, compartilha para levarmos a palavra de Jesus a mais corações. Vamos à leitura de hoje. O nascimento de Jesus Cristo. Eis os fatos relativos ao nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida para casar-se com José, mas, enquanto ela ainda era virgem, ficou grávida pelo Espírito Santo. Então José, seu noivo, sendo um homem justo, decidiu romper o noivado, mas em segredo, porque não queria desonrar Maria publicamente. Ele estava deitado em vigília, pensando nisso. Depois dormiu e teve um sonho. Viu um anjo do Senhor de pé ao seu lado que disse: José, filho de Davi, não tenha medo em tornar Maria como sua esposa, pois a criança que está em seu ventre foi concebida pelo Espírito Santo. E ela dará à luz a um filho, que se chamará Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Isso aconteceu para que se cumprisse a mensagem que o Senhor tinha dito pelo seu profeta. Ouçam, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, que será chamado Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando José acordou, fez como o anjo do Senhor tinha mandado e trouxe Maria para casa como sua esposa. Porém, José não teve relações com ela até seu filho nascer e deu-lhe o nome de Jesus. O evangelista começa nos apresentando um quadro com nada de extraordinário. Um jovem casal judeu comprometido em casamento, que para nós seria relativo ao noivado. Porém, o inusitado, o impensável, o extraordinário acontece na vida dos dois. Maria fica grávida pela ação do Espírito Santo. Como foi que isso aconteceu? Mateus, ao contrário do Evangelho de Lucas, ele não nos dá o detalhe. Mais para frente nós vamos ver essa outra parte. O foco de Mateus aqui está em José. Mateus desloca o protagonismo dessa história para o homem que assume a paternidade de Jesus. Mateus dedica nos versos anteriores 17 versículos à genealogia divina de Jesus. Nós vimos no episódio passado, como desde Abraão até José, e relata então essa divindade de Jesus, o prometido. Todo episódio da concepção é resumido em uma única expressão. O que foi gerado em Maria é obra do Espírito Santo, ou seja, puro dom de Deus. É a primeira vez que aparece no relato de Mateus a filiação divina do Messias, de Jesus. Mas ele não é só uma genealogia de filho de Davi, filho de Abraão. Jesus é principalmente filho de Deus. Vamos pensar um pouco na questão da gravidez de Maria pela ótica de José, dentro de uma sociedade patriarcal, de uma cidade pequena do interior. Maria aparece grávida antes do casamento, uma jovem solteira grávida. Temos duas questões. Ou ele engravidou a jovem e desonrou a casa do pai de Maria e fica com a sua moral questionada, ou assume um filho ilegítimo fruto de uma traição de Maria. Imagina para a sociedade do seu tempo como isso seria. Nenhuma dessas duas opções eram bem aceitas. Então, lá no versículo 19 nos diz: e não querendo denunciá-la publicamente, resolveu repudiá-la em segredo. José sabia que se ele denunciasse Maria, ela seria apedrejada, seria morta. Ele já estava decidido quando o anjo do Senhor interveio. No texto não há falas de José, somente as dúvidas, os seus pensamentos e as ações dele. Porém, assim como o anjo apareceu a Maria,
também apareceu a José. E o projeto do reino aconteceu, porque José também disse sim ao anjo do Senhor. E a partir desse sim, José assume todos os riscos junto com Maria. Com José, a profecia do Messias seria a casa de Davi se cumpre, pois toda a genealogia de Jesus, descrita em Mateus, nos versos anteriores, é a genealogia de José. No verso 21, o anjo diz a José que Maria dará à luz a um filho e ele chamará com o nome de Jesus, que significa Deus salva. Ao nome próprio do menino, Mateus acrescenta outro nome de natureza simbólica. Ele será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Desse modo, o Deus que salva rompe as barreiras da transcendência para, mesmo sem deixar de ser o totalmente outro, fazer-se o Deus conosco. Gente como a gente, um de nós na pequenez de uma criança. Ter certeza que com o nascimento de Jesus, Deus reafirma mais uma vez que Ele está conosco, em nosso meio. Deus se comunicou com José por meio de sonhos e visitas de anjos. O nosso Pai Celestial também se comunica conosco, com seus filhos, de muitas outras maneiras, inclusive por meio da inspiração e revelação do Espírito Santo. Ao estudar o Evangelho, a Palavra de Deus, vamos prestar atenção no que nós estamos aprendendo nas Escrituras e principalmente o que o Pai, nosso Deus, está ensinando por meio do seu Espírito Santo. O estudo do Evangelho deve ser aprimorado e se tornar mais pessoal, nos trazer intimidade com Deus, à medida que nós ouvimos o que Deus está ensinando por meio do seu Espírito. Que experiências você teve nas quais o Espírito Santo o advertiu, o guiou? Que impacto essas experiências tiveram na sua vida? Vamos refletir em família? Deus abençoe você e até a próxima!